Fala pessoal, tudo belezinha? Professor Yuri aqui de novo para ajudar vocês agora na resolução da nossa lista 3. Então vamos lá, vamos sem rodeios começar a resolução dessa lista. Exercício 1. Assinale a alternativa verdadeira e, se caso for falsa, justifique. Vamos analisar item por item. O caso A. O que a gente tem? A gente tem um conjunto formado 1, 2, 4, 6 e 7. Opa, peraí que eu errei o símbolo aqui. E 7. Já o intervalo 1 e 7, ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo? O que acontece? A gente tem o 3 e aqui não tem. A gente tem o 5 no intervalo e aqui não tem. Então lembra que para dois conjuntos serem iguais, todos os seus elementos têm que serem iguais. Então, falso. Essa igualdade não é verdade. Vamos ver o item B. Se C é isso aqui, então menos 1 não pertence a C e 3 pertence a C. Vamos escrever aqui, ó, numa reta, o que é esse C. Menos 1, intervalo, ó, bolinha aberta, porque é intervalo aberto. 0, 1, 2 e 3. E o 3 é uma bolinha fechada, porque, o intervalo é fechado. Como é bolinha aberta, quer dizer que o menos 1 não está ali. A gente tem o menos 0,999999, ele começa a partir daqui, esse intervalo. Então, realmente, o menos 1 não está em C, verdadeiro. Mas como é um intervalo fechado, ele termina em 3, o 3 ele está no nosso conjunto. Então, o 3 pertence ao conjunto C. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Vamos ver o item C. Item C diz o seguinte, o D, vamos escrever aqui a retinha para a gente poder analisar. Ele começa em 2 fechado, vai até 6. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Diz o seguinte, pergunta se 2 pertence a D. Sim, Como é uma bolinha fechada aqui, o 2 faz parte do intervalo, então sim. 2 pertence ao conjunto D. Mas 3, e ele diz também que 3 não pertence. Não, O 3 pertence sim. Tudo que está aqui dentro desse intervalo pertence a 2 e 6. Porque são um intervalo fechado. Então, 3 pertence a D sim. Então, essa alternativa aqui é falsa. Deixa eu botar aqui. Aqui também é falsa. E está justificada cada uma delas. Tá certo? Exercício 2. Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais. Tá bom? Então lembra aqui que é um número racional? O número racional é aquele em que a gente pode escrever sendo P dividido por um Q, em que o P pertence ao conjunto dos números inteiros e o Q também pertence ao conjunto dos números inteiros, mas diferente de zero. A gente não pode nunca dividir por zero ali embaixo, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó. O item A, raiz de 2 e π são números irracionais, quando a gente viu na nossa aula. Então, já está fora de cogitação. Essa opção não é nada, não é nossa alternativa. Menos 5 pode ser um número, um número racional. Por quê? Eu posso fazer menos 5 dividido por 1, que é menos 5. Beleza. 0. 0 também é um número racional. Eu posso fazer 0 dividido por 3, que é 0. 1 meio, 0,5, também é um número racional. Raiz de 9 é 3. Então é um número, racional também. Então, a nossa alternativa é a letra B. Mas para não perder a graça, vamos ver por que os outros não podem ser. Aqui, todos os números aqui são racionais, menos o π, que é um número irracional.
Então, essa alternativa não vale por causa do π. Vamos ver esse último aqui, ó. Raiz de 64 é 8, mas olha, temos 3 números irracionais aqui, ó. Então, essa alternativa também não vai valer. E a última, temos número racional, 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 mas raiz de 3 é irracional. Então, também não vale. A alternativa correta, letra B. Exercício 3. Define-se define-se o comprimento de cada um dos intervalos, intervalo fechado, aberto e os semi-fechados, como sendo a diferença entre o I maior, o da direita, o extremo da direita, menos o do extremo da esquerda. Isso é a distância entre um ponto e o outro. Dados os intervalos M de 3 a 10, fechado, N de 6 a 14 aberto e P de 5 fechado a 12 aberto, quer saber qual o comprimento deste intervalo resultante. Para a gente resolver esse problema, primeiro vamos escrever o seguinte, ó. Vamos escrever cada um dos nossos intervalos. 13 e 10, esse intervalo aqui a gente pode escrever ele como sendo 3 fechado, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 fechado. Vamos escrever aqui o intervalo N, que é de 6 aberto a 14 aberto. Então vamos lá. 6 aberto, 7, 8, 9. Vamos fazer o seguinte, vamos botar exatamente abaixo da onde são ali em comparação ao N. Então é de 6 a 14. Então 6 aberto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 aberto. E o intervalo P, ele vai de 5 fechado até 12. Então vamos lá. 5 fechado. Deixa eu botar aqui para a gente saber. 5 a 12 aberto. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 12 aberto. Então, tendo feito isso, já vai ficar mais fácil da gente enxergar algumas coisas. Vamos resolver primeiro aqui o nosso problema para o intervalo M. Vamos resolver aquela primeira parte ali, ó. M interseção P. Então, M interseção P. O que dá de resultado isso aqui? Lembra que a interseção a gente tem que selecionar aquilo que os intervalos têm em comum. O que o M tem em comum com o P? Vamos lá, vamos aqui olhar em rosa. Então, o 5 é comum ao P e ao M. O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Certo? Então, o que acontece? A gente pode dizer que essa interseção vai de 5 até 10. Fechado, porque aqui é fechado, e no 10 ali fechado, porque eles pertencem aos dois ao mesmo tempo. Beleza? Agora vamos analisar a diferença entre o P e o N. Lembra na aula que a gente viu a diferença entre dois? Eu vou botar aqui em verde. A diferença entre P e N, a gente tem que tirar aquilo que é comum aos dois conjuntos. Então, o 6 é comum ao 6, aqui o 6 do P e do N são comuns. O 7 e o outro 7 são comuns. Comuns é que são iguais, tá? O 8 e o 8, 9 e o 9, o 10 e o 10. Ah, mas olhem aqui, ó. Temos um detalhe que eu deixei passar. O 6 não pertence ao N, certo? Porque é uma bolinha aberta. Então é só o 7 com 7, o 8 com 8, 9 com 9, o 10 com o 10, o 11 com o 11. Por que esse 12 aqui não sai fora? Porque esse 12 é uma bolinha aberta. Mas a gente pode pegar e tudo que está antes a gente consegue excluir. Então a gente pode tirar fora esse cara aqui também.
E aqui a mesma coisa, né? O 6, ele não está, a gente também pode excluir ele. Porque aqui está, por exemplo, 6,0001. Eu vou tirar o 6,0001 daqui. Então, no final das contas, o P menos N só sobra o 5. Então, se a gente for fazer M interseção P em união P menos N, então a gente vai ter o que? A gente tem que juntar tudo. Então, no final das contas, vai sobrar o quê? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por quê? Aqui eu só tenho 5 e aqui eu tenho de 5 a 10. Se eu juntar tudo, lembra? Posso repetir, mas só boto uma vez. E isso aqui é a mesma coisa que 5 a 10. E para calcular a distância, a gente vai fazer 10 menos 5, que é igual a 5. Tá certo? Então, vamos lá para mais um exercício. Exercício 4. Esse aqui é um exercício um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar trabalhar ele bem devagar para vocês entenderem. Então, a gente considera esses conjuntos, os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais, aquilo que a gente já viu nas nossas aulas. Então, a gente considera também esses conjuntos formados por essas contas dentro dos nossos intervalos aqui. E aí, a partir disso, a gente tem que definir qual, né, o que a gente tem que ver das alternativas abaixo, qual que apresenta o elemento que pertence ao conjunto A, B e D nessa ordem. Então vamos lá. Antes vamos escrever aqui quem são esses conjuntos. Vamos relembrar juntos. O conjunto dos naturais a gente pode escrever da seguinte forma. Né? Vamos dessa vez iniciar no zero. Tem autores que dizem que não, outros que sim. Nós vamos iniciar no zero. 1, 2, 3, 4, 5. Os naturais são todos os números positivos à direita da nossa reta numérica. Os inteiros. Quem são os inteiros? São o espelho dos naturais, mas a gente bota o zero e bota aqui, ó, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. São quando a gente inclui os negativos nos nossos números. Os números racionais. Lembra quem são? Os números racionais, eles são as frações que a gente encontra aqui. Então, por exemplo, 0, 1 meio, 1, 2, 3, menos 1 meio, menos 1, menos 2 e assim por diante. Além disso, os números irracionais, eles são o quê? Por exemplo, menos π, menos 2, 0, raiz de 2, são aquelas dízimas periódicas que a gente viu em aula também. E os números reais são o quê? Os números reais são a junção de tudo isso. Então a gente tem aqui menos π, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, raiz de 5, 4 e assim por diante. Então vamos olhar uma coisa. Vamos analisar primeiro. Se vocês forem ver lá a resolução do problema, a gente dividiu por partes. Então deixa eu deixar selecionado aqui isso aqui, que é só para a gente relembrar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro pensar o conjunto A. Se eu fizer, ó, N união I menos R interseção Z. Ó, os reais interseção com os inteiros, o que vai acontecer? Eu vou tirar aqui, ó, a gente só vai pegar aquilo que é comum aos dois. Então a gente só vai pegar os números que estão no Z, ó, porque tipo, eu não vou pegar o π não é comum ao Z. Não tenho π aqui nos números inteiros. Não tenho raiz de 5 aqui. Então eu só vou pegar os que são iguais. E quando eu faço isso, eu transformo essa interseção somente nos números inteiros. Tá bom? E aí agora, então, a nossa conta ficou dessa forma. Se eu unir os naturais e os irracionais e subtrair os inteiros, isso aqui basicamente já vai dar somente os números irracionais. Então, beleza. Resolvemos esse problema. Agora vamos pensar no B.
O B diz que é os racionais menos os inteiros menos os naturais, certo? Só que olha aqui, ó, se eu tirar dos inteiros, ó, inteiros menos os naturais, eu tenho que tirar aquilo que tem em comum. Então eu vou tirar o 0, vou tirar o 1, vou tirar o 2, vou tirar o 3, eu vou tirar só a parte positiva. Então no final das contas eu vou ter o que? Os racionais menos os inteiros negativos diferentes de zero. Lembra dessa notação que a gente viu em aula. E o C, e o D, como que o D vai ficar, o conjunto D que se forma ali? O conjunto D vai ficar da seguinte maneira, ele é naturais união com irracionais, união dos racionais menos os naturais, certo? Só que olha uma coisa, no momento que a gente realizar, os naturais vão se anular aqui nessa união, tá bom? Porque se eu tirar os racionais dos naturais, eu vou ter o quê? Aqui eu só vou ter as frações positivas e negativas. Eu só vou ter todos os números negativos e as frações positivas, porque eu vou tirar o 1 daqui, o 1 daqui, o 2 daqui, o 2 daqui, e assim por diante. E na hora que eu fizer a união com os naturais novamente, eu vou ter o quê? Então daqui, ó, se eu unir, aqui eu tirei, mas eu uni de novo, eu vou voltar a mesma coisa, porque eu vou abarcar tudo. Então, se eu fizer os naturais mais os racionais, isso aqui no final das contas vai ficar I união com Q. E se tu olhar nas nossas aulas, isso aqui é os números reais, tá bom? Agora, tendo essa informação, o que a gente precisa? A gente precisa que o primeiro número seja um número irracional. Então, ó, esse aqui não é, porque menos 3 é um número inteiro. Raiz de 20 é irracional, menos raiz de 10 é irracional, raiz de 3 sobre 2 é irracional. Beleza. Agora vamos ver aqui no B. O B tem que ser um racional menos, tem que ser algo... tem que ter pelo menos um número racional. Ó. Raiz de 10 é irracional, já não dá. Menos 5 pode ser. Só que, olha, a gente tem que tirar os inteiros negativos. Isso é um inteiro negativo, diferente de zero. Então, sobra o 3. E o último tem que ser um número real, 2,35. Então, como resposta, letra D, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai ter a parte 2.